Você já teve aquela sensação que quando você fala dos seus sonhos, parece que eles não saem do lugar? Ao você contar os seus planos, seus sonhos, seus projetos para colegas, amigos ou parentes que seja, parecem que ficam travados. E às vezes você não tem nem mais aquela energia para continuar aquele objetivo, aquele sonho que você falou. E eu sei bem como é isso, porque eu já vivi por muito tempo dessa forma, de contar os meus planos, de contar os meus sonhos, contar os meus projetos e perceber que parece que não sai do lugar, parece que fica travado. E depois que eu aprendi o poder que o silêncio tem, eu percebi mudanças, eu percebi diferenças acontecendo na minha vida. Eu passei a me poupar, eu percebi que projetos começaram a andar, eu passei a gastar menos energia, tudo por causa do silêncio. E para você pode ser algo comum, um silêncio, às vezes fechar a boca, mas é algo tão poderoso que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então fica até o final que você vai extrair muitos aprendizados através desse vídeo. E que a partir de hoje você vai realmente passar a praticar o silêncio e você vai ver uma real mudança na sua vida. Sabe por quê? Porque os seus planos não precisam de plateia. Precisa de direção de Deus, e isso é o suficiente para você seguir a sua caminhada. Hoje, na nossa sociedade moderna, nós estamos muito em exposição, né? Como as redes sociais, nós queremos expor tudo, expor como nós estamos, expor como estamos bem, expondo os seus projetos, expondo aquilo que você está fazendo. Queremos mostrar para as pessoas que estamos fazendo algo, que não estamos parados, que não estamos estagnados muitas vezes. E nessa era digital, em que tudo é modernizado, queremos muitas vezes ficar mostrando para as pessoas que estamos de alguma forma indo para uma direção, sempre buscando uma evolução, mostrando que estamos bem. Mas existe uma chave espiritual muito poderosa que, na verdade, o verdadeiro crescimento começa a partir do silêncio. E nós temos um exemplo bíblico que muitos conhecem sobre a história de José, em que Deus deu um sonho para José. Só que ele se antecipou em falar para os seus irmãos, isso que eram os seus irmãos. Aqueles a quem a gente muitas vezes acredita que sempre vai te apoiar, que sempre vai estar do seu lado. Mas ali para José, os irmãos não ficaram vibrantes pelo sonho que José teve. Muito pelo contrário, teve inveja, teve perseguição, rejeição. E tem aí a sua história em Gênesis 37, depois quem quiser ler, que conta toda a história de como isso aconteceu. E ali, depois que José disse isso, teve sim perseguição. E até José ter alcançado o sonho que Deus trouxe para ele, foi marcado de dores, foi marcado de tristezas, foi marcado de perseguição. E isso nos revela algo de que realmente nós precisamos ser prudentes ao falar certos sonhos, certos planos, certos objetivos que nós temos. Porque nem todos têm a capacidade e a maturidade de ouvir aquilo que Deus colocou no teu coração. Você precisa entender que nem todos vão vibrar com você, nem todos vão aceitar aquilo que você está falando, nem todos vão torcer por você de que aquilo que está no teu coração vai dar certo. E você precisa entender isso. E quando eu entendi isso, realmente eu passei a ser mais seletiva. Você precisa entender isso. Nem todos estão com a maturidade de ouvir os seus planos, os seus sonhos e os seus projetos. Por isso que você precisa fechar a sua boca. Por isso que você precisa silenciar. E eu sei muito bem porque eu vivi isso. Muitas vezes a gente se empolga para falar sobre nossos planos, sobre nossos projetos e achando que as pessoas vão torcer por você, vão te apoiar, vão te incentivar, mas não. Às vezes a gente acha que colegas, amigos ou parentes vão torcer por você, mas não, nem todos, nem todos. Alguns podem, mas nem todos vão estar torcendo por você. Na verdade, muitos não querem que você avance, muitos não querem que você cresça,
de alguma forma. E comigo foi assim. Há um tempo atrás, antes de começar aqui no YouTube, eu gerava conteúdo na outra rede social. E lá tinha muitas pessoas em que já me seguiam da época da escola, familiares, colegas, amigos. E quando eu comecei a gerar conteúdo ali, no foco em que eu trago aqui isso como espiritualidade, como mentalidade, emoções, em que vai trazer algo de valor às pessoas, eu achava que teria o apoio das pessoas. Lancei o primeiro vídeo, as pessoas comentaram, as pessoas curtiram, mas eu percebi que ao começar a gerar mais de um conteúdo, as pessoas começaram a perceber que estava sendo algo sério. E o que aconteceu? A retenção foi caindo, caindo, as pessoas não foram interagindo. E tudo bem, porque quando você passa a entender, quando você começa a ter uma maturidade mental e espiritual, você passa a entender que às vezes o conteúdo que você faz não vai agradar todo mundo, porque nem mesmo Jesus agradou a todos. Quem dirá eu, quem dirá você? Não vamos agradar a todos. Então tudo bem se ter uma pessoa ou outra que não vai compartilhar, não vai curtir, não vai comentar, tudo bem. A gente não pode estar apegado a essas coisas. A gente não pode depender dessas coisas. A única coisa que a gente tem que depender é de Deus. A única coisa que a gente tem que depender é do favor de Deus e não das pessoas. Se você fica agarrado ao favor das pessoas, se você ficar agarrado à aprovação das pessoas, me desculpa, mas você vai viver uma vida de frustração. Porque se você espera muito das pessoas e esses não correspondem como você acreditava que seria, você vai viver uma vida realmente frustrada. Aí você fica deprimido, você fica falando que ninguém te apoia, você fica falando que ninguém incentiva os seus sonhos, você fica falando que nada dá certo para você. Então você não pode estar apoiado a isso. Mas eu percebi ali em que não tinha interação, não tinha, e era algo de valor que eu estava entregando para as pessoas. Mas mesmo assim eu não tive. Eu percebia que as pessoas olhavam porque elas queriam saber como está a sua vida. Elas queriam saber o que você estava fazendo, o que você estava postando. Só ficavam olhando. Mas na verdade, interagir, não. E eu fiquei praticamente um ano gerando conteúdo ali naquela rede social. E eu percebi que estava travado. Que ali não andava, que ali não deslanchava. E até mesmo pessoa próxima, olha para vocês verem, pessoas próximas que eu considero como amigo, já chegou de quando eu estava postando, mandar uma mensagem no particular e questionar o que eu estou fazendo, o que eu estava fazendo. E falou exatamente assim, vem cá, você quer virar coach? Porque eu odeio coach. E muitas vezes a pessoa nem sabe o que é coach, porque essa palavra tá tão popular, tá meio que não bem vista, que as pessoas falam isso e na verdade nem sabem o que é o verdadeiro significado de uma pessoa que ensina. Então, eu estava entregando conteúdo de valor, ajudando de alguma forma alguém, porque eu sei que alguém eu estava ajudando, e mesmo você fazendo algo que é bom para as pessoas, estava incomodando. Então perceba que você precisa realmente ficar, muitas vezes, em silêncio, porque nem todos vão apoiar você. Nem todos estão dispostos a crescer junto com você. Nem todos estão querendo vibrar juntamente com você. E você precisa entender isso. Só que o poupar, o silêncio, ele é essencial para que as coisas comecem a acontecer. E lá eu parei de gerar conteúdo em que muitas pessoas me conhecem, em que meus parentes estão todos lá, meus colegas estão todos lá, pessoas que faziam parte do meu círculo estão lá. E lá eu parei totalmente de postar. Também devido a algumas coisas acontecerem, inveja acontecerem, eu preferi me poupar e parar de postar lá, em específico. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu comecei aqui no YouTube sem contar para ninguém. As únicas pessoas que sabiam eram as pessoas muito próximas, como mãe, pai, irmão, pessoas muito próximas, marido, que eu sei que vão vibrar juntamente comigo.
e vão muitas vezes até mesmo orar por minha vida. E quando eu comecei a gerar o conteúdo aqui sem contar para ninguém, ninguém sabia de nada, as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a fluir. Eu sempre orava a Deus para que Deus enviasse as pessoas certas para me ouvir. Que a mensagem que eu estava passando poderia alcançar vidas, poderia alcançar almas, corações que estavam precisando ouvir a mensagem que eu tinha para passar. E eu passei a viver aquilo que Jesus disse: Tu, porém, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu passei a viver isso, a não falar nada para ninguém, a ficar em silêncio e só entrar em secreto a cada vídeo entregando nas mãos de Deus, a cada novo conteúdo entregando nas mãos de Deus e pedindo a Ele para que as pessoas certas viessem. Aquelas pessoas que realmente se identificam com o que eu estou passando. E esse princípio não vale apenas para a oração, mas vale também para os seus planos. Todos os seus planos entregue diante de Deus. Ele é aquele que sonha juntamente com você, ele é aquele que te apoia, ele é aquele que está sempre do teu lado, ele é aquele que nunca vai te desamparar, ele é o que mais vai torcer por você. E cientificamente é comprovado de que quando você fala os seus planos, quando você fala os seus sonhos e você fica tão empolgado ali falando, que é como se você soltasse o hormônio do prazer, que é como se o seu objetivo já fosse real. E ali você fala, ali você já drena uma energia ali. E muitas vezes a pessoa que está escutando, ela pode não estar feliz com o que você está falando. E aí às vezes o que ela fala, coloca empecilhos, fala: "Ah, não, isso às vezes não é para você. Nossa, isso é grande demais para você. Nossa, mas isso é difícil de acontecer." E muitas vezes fica até mesmo calada. Você sente, eu particularmente, eu sinto as coisas. Eu não sei se isso é um dom ou se não é, eu não sei. Eu sei quando a pessoa, sem ela nem mesmo falar, se ela está realmente torcendo por mim ou não. Eu percebo e eu sinto isso nas pessoas. Eu sinto, sabe, aquela energia que a pessoa está transmitindo. Então, hoje, eu sou muito seletiva. Porque às vezes quando você fala, ao mesmo tempo a pessoa, ela lança uma palavra, porque a palavra também diz que a vida e a morte está no poder da língua, e muitas vezes a pessoa fala algo para você que já te desmotiva, você estava esperando algo, uma expectativa que a pessoa iria te apoiar, e quando não vem esse apoio, você se frustra, você fica triste, você fica chateado. E às vezes aquele sonho que você tem, aquele objetivo que você tem, muitas vezes você vai desanimando, você vai parando, e aí você acaba não seguindo mais com esse sonho, porque você não vê as pessoas te apoiando. Você drenou sua energia, você desgastou ali falando, simplesmente de você falar. Então você precisa se poupar, porque assim você não drena sua energia naquilo que, na verdade, não vai te fazer evoluir. E sabe o que acontece das pessoas? Que a maioria das pessoas pensam que precisa falar alguma coisa sobre a vida delas. Elas precisam dizer alguma coisa sobre a vida delas, principalmente quando está ao redor de colegas, principalmente quando está ao redor de parentes, em que um fala de uma coisa, tô fazendo isso, o outro fala, tô estudando isso, tô fazendo isso e aquilo, na roda de colegas muitas vezes. E às vezes você acaba falando ali para mostrar de que você tá em movimento, que você tá fazendo algo, que você não tá parado. Ei, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa dizer nada para ninguém. Se te perguntarem alguma coisa, o que que você tá fazendo ou deixando de fazer, se não é o momento de você falar, fique com a boca fechada. Ah, eu estou estudando alguns projetos, eu tô sempre vendo alguma coisa. Não precisa falar. Porque se não vai te fazer crescer, se aquela pessoa não vai te incentivar, se aquela pessoa não vai te fazer, te ajudar a crescer ou te apoiar de alguma forma, não tem por que você falar. Você precisa passar a ser seletivo. Não que você não vai nunca falar nada mais para ninguém. Não, calma, não é assim. Você precisa falar somente para as pessoas certas, somente para aquelas pessoas que você sabe
que vão interceder por você, que vão orar por você, que vão apoiar você. Porque até mesmo Jesus, quando fez um milagre, ele ficou fora da multidão e só selecionou alguns discípulos para acompanhar um grande milagre que Jesus iria fazer. Nem todo milagre é para todo mundo ver. Nem todo projeto é para todo mundo ver. Nem todo sonho é para todo mundo ver. E esse relato em que Jesus colocou somente algumas pessoas para ver esse milagre está em Marcos 5, quando entrou na casa da filha de Jairo. Ele não permitiu que todos entrassem, apenas Pedro, Tiago e João. Ele separou a multidão que zombava e declarou uma vida em silêncio. Ele soprou a vida na filha de Jairo. Foi em silêncio, foi no particular, somente com poucas pessoas. Então você entende que você precisa ser seletivo. Estar com as pessoas certas do seu lado. Estar com as pessoas que vão participar junto dos milagres, participar junto das suas vitórias, porque nem todos podem estar perto dos seus maiores milagres. Não exponha a mais do que o necessário. Somente isso. Você pode falar uma coisa ou outra, tá, mas não exponha a mais do que o necessário. Então eu passei a fazer isso. Quando eu estou em roda de conhecidos e tudo, eu não fico falando da minha vida. Eu não falo nada sobre mim, nada sobre minha família. Eu não fico falando, a não ser que as pessoas perguntam, e mesmo assim, eu ainda sou seletiva naquilo que eu falo. Eu me libertei, sabe? Eu me libertei em que eu não precisava mais mostrar que eu estava fazendo algo. Muitas pessoas podem pensar que você está parada no mesmo lugar. Muitas pessoas podem pensar que por você não falar nada da sua vida, que sua vida está na mesma coisa, que nada está mudando. E não tem problema nisso. O mais importante é o que Deus diz sobre você. O mais importante é o que você pensa sobre você e o que Deus diz sobre você. Então, deixa pensarem o que quiserem. Deixa acharem o que quiserem. Você não precisa da aceitação das pessoas. Você precisa ser aceito por Deus. E isso faz uma total diferença. Porque aí você vai entender e compreender a real libertação. De que você não precisa, sabe, viver para agradar ninguém. Você não precisa viver para provar nada para ninguém. Isso, gente, isso é libertador. Isso é tão libertador que vocês, quando passarem a provar isso, vão compreender e entender. Então, gente, eu queria trazer um relato para vocês da experiência do poder do silêncio. Porque crescer em silêncio, gente, é um crescimento espiritual. Porque quando você guarda os seus planos, você protege o seu coração, entrega para Deus e você se torna mais leve, mais focado, mais preparado para vencer. Porque saiba que o silêncio não é sinal de fraqueza, mas é sinal de sabedoria. Então, a partir de hoje, deixe a sua vitória falar por você. Plante em secreto, regue na oração e quando chegar o tempo certo, todos verão os seus frutos. Porque o Deus que vem em secreto, ele é fiel para recompensar no público. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês e que a partir de hoje vocês possam praticar o silêncio na vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês verão uma real diferença na sua vida. Então, deixa aqui se esse conteúdo falou com você e se você realmente tem essa sensação de que quando você fala, as coisas muitas vezes se encontram travadas, os planos parecem que não acontecem. Me conte aqui sua experiência. Curta, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que fala demais e vê que a vida realmente está estagnada. Se você ver que tem hypar do lado do comentário, hype também para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que possam ajudar mais vidas. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo.